Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você comprou um título e não aguenta ver mais a taxa subir. Será que vale a pena você vender o seu título e recomprá-lo novamente com essas taxas maravilhosas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A venda e a recompra de um mesmo título. Se você já sabe que 2022 é o ano da renda fixa e que eu estou aqui para ajudá-lo, você precisa se inscrever aí no nosso canal aí embaixo, ativar o sino da notificação e, olha, diariamente receber os nossos vídeos para você poder ter ganhos extraordinários na renda fixa. Vamos lá! Vamos começar trazendo para você aqui as taxas que nós estamos verificando no Tesouro Direto. E elas não param de subir. É impressionante e eu vou fazer uma simulação aqui para você com as taxas do Tesouro IPCA 2026. Só que o que eu vou te mostrar aqui se aplica a cada um dos títulos. Então, esse mesmo raciocínio você vai poder utilizá-lo para os demais títulos. Então, você já verifica aí que as taxas estão subindo. Veja que nos últimos 30 dias, o IPCA 2026 saiu de 5,30, chegou a 6,08. Olha, 5,30 no dia 17/6. Quando eu altero aqui na sua direita, no alto, para preço, nós vamos verificar a relação inversa. E está aí para você, ó. No dia 17/6, ele tinha o preço mais alto e agora ele está no preço mais baixo. O que eu quero dizer para você? Nunca se esqueça dessa relação. Taxa subindo indica preço descendo. E o inverso também é verdadeiro, porque essa relação vai ser importante na explicação que eu vou trazer para você. Veja, vou trazer algumas premissas aqui para você entender sobre essa projeção. Eu vou fazer uma projeção com a pior taxa do IPCA 2026. Então, eu fiz uma pesquisa na minha base de dados e a pior taxa dele está em vermelho para você. Foi 2,04. Vamos arredondar aí para falar quase 2% somente. É provável que a sua taxa seja muito maior do que essa daí. Ou seja, você vai estar numa situação melhor. E eu vou fazer algumas simulações. Essa taxa foi lá no dia 5/8 de 2020, 5 de agosto. Muito bem, qual é a simulação que eu vou realizar? Bom, 5/8 de 2020, eu vou fazer aqui a título de arredondamento, grave você, como se já tivéssemos 2 anos aí desse título. Porque com 2 anos você já paga a menor alíquota de imposto de renda. Se você quiser fazer o cálculo certinho, é 17,25%. Eu vou fazer aqui também com ele. 17,25% para ficar o cálculo certo e você pagar a alíquota de renda correta nesse caso, porque tem menos de 2 anos. Então, muito bem. Qual é o cálculo? 2% é a taxa que você comprou. E aí você começa a observar essa linha que eu estou marcando para você no centro da sua tela. Eu vou fazer simulação com vários tipos de inflação. Vou começar em 4,40, 5 e vou subindo. Mas o que eu quero te mostrar são essas células que você tem em cada uma das colunas para você aprender a fazer esse cálculo. Então, vamos lá. O primeiro cálculo é o da rentabilidade bruta. Ela deriva do quê? Deriva da sua taxa e também da sua inflação. Então, você tem que transformar as duas para decimal. Como que você faz isso? Você coloca 1 mais a sua taxa em percentual e multiplica por 1 mais a sua taxa que você obteve aí da inflação. Então, 1 mais a taxa prefixada e 1 mais a inflação. Multiplica um pelo outro e tira menos 1. Aí você vem aqui para a sua rentabilidade bruta. O que eu estou chamando de rentabilidade bruta, então, nada mais é do que a inflação estimada para o período. De quando a quando? Da data que você compra esse título para frente. A inflação que já passou não importa mais. Então, grave sempre isso. IPCA é a inflação da data da compra para frente. E aí nós vamos aí para o segundo passo, rentabilidade líquida. O que seria essa rentabilidade líquida? É a sua rentabilidade bruta retirada, então, a inflação do período. Ou, perdão, a rentabilidade líquida é você tirar, então, aí a sua rentabilidade bruta, menos, então, o imposto de renda e a taxa B3. Lembrando, como eu falei para você aqui, que nós temos, então, alíquotas diferentes de imposto de renda. E esse título ainda não completou 2 anos dessa simulação, ou seja, da data da compra. Como a compra foi feita, então, em agosto de 20, ainda não tem 2 anos. Então, eu estou fazendo um ajuste aqui para que você entenda. E aí você vai ter a rentabilidade líquida, então, de 4,87.
pega a rentabilidade bruta, multiplica então pelo imposto de renda, dedução. Ou seja, se o imposto de renda é 17,25, está aqui do lado. Você vai então multiplicar por 82,75%. É só para te mostrar esse cálculo. E aqui do lado é o mais importante. Essa coluna rentabilidade final, ou seja, qual é o ganho que você vai ter acima da inflação, levando esse título ao vencimento. Vou repetir para você entender. Rentabilidade final ou rentabilidade líquida final é quanto que você ganha acima da inflação. Veja, esses são títulos que te protegem da inflação se levados até o vencimento. E eu vou te mostrar esse título comprando a essa taxa qual é a inflação que ele te protege. Então, por exemplo, se tivermos uma inflação de 4%, que é essa primeira simulação que eu vou colocar em amarelo aí para você entender, uma inflação de 4%, ele vai te proteger da inflação em 0,83% se você levar até o vencimento. Veja que aqui, à direita, eu estou aumentando a expectativa de inflação. 4,40, 5, e assim eu vou aumentando. E veja, se eu pegar a média aqui, que é dos últimos 10 anos, ou seja, uma inflação média de 6% ao ano, que é o que o Brasil vinha registrando aí, em média, nos últimos 10 anos, olha aí, ele ainda te dá uma rentabilidade final positiva de 0,52%. É pouco? É, mas ainda assim está te protegendo da inflação com a pior taxa histórica desse título. Em resumo para você, eu vou baixando aqui e você vai verificar que até 9% ele te protegeria da inflação. Veja, estou pegando a pior taxa. Muito provavelmente você pegou uma taxa melhor do que essa. Vou fazer uma simulação com a segunda taxa intermediária, 3,76%. Vamos supor que você pegou essa taxa. Agora, o imposto de renda já não é mais 17,25%. Então, eu vou alterar lá no início, lá em cima, para 15%. E por que 15%? Passado 2 anos, você já paga a menor alíquota de imposto de renda. Começa a reparar agora que a proteção da inflação, mesmo na primeira taxa, já aumenta. Está aí à sua esquerda, inflação de 4%, e na sua direita, em amarelo, 2,43%. Você lembra que quando eu simulei aqui com uma taxa do IPCA na menor taxa possível, que era 2,04%, ele protegia até 9% de inflação. Veja que 9% ele já está protegendo bem mais. Ou seja, esse título de 3,76%, ele já te protege de uma inflação, tá aí, ó, de até 25%. Vou marcar em amarelo para você. Em outras palavras, o que eu quero te dizer, dependendo da taxa que você pega, a proteção é cada vez maior. Vou fazer com mais um título aqui, agora de 4,5%. 4,5% para você entender. A proteção contra a inflação, você vai conseguir aí até uma inflação, olha aí, ó, de 30%. Veja, 30% é uma proteção interessantíssima. E agora sim eu vou responder a pergunta desse vídeo. Só que antes, dê aí aquele super like, ajuda aqui o nosso canal, deixe os seus comentários se você ficou com alguma dúvida. E olha, se você quer realmente entender sobre proteção à inflação, assista essa nossa playlist aqui, ó. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Eu tenho atualizado semanalmente todos os títulos, pré-fixado, IPCA e os títulos que pagam juros semestrais. Lá você vai saber se está bom para comprar e se está bom para marcação a mercado. Assista lá. Vamos então começar com a primeira parte da pergunta para essa resposta que está aí na tela. Vender com uma taxa e recomprar vale a pena? Presta bastante atenção agora na parte da resposta. Então vamos lá. IPCA 2026, comprado em 5 de agosto de 2020 com essa taxa, 2,04. Na base de dados do Tesouro Direto, quando você pega essa taxa, você tem que foi esse o preço de compra, R$ 2.928 aí em vermelho para você. Muito bem, eu vou fazer uma simulação, então, com os dados do dia 8 de julho de 2022, que também estão disponíveis no Tesouro Direto. Nesse período, a taxa estaria aí, ó, 5,84 e o preço já está um preço diferente, 3.148. Ou seja, você já teve um ganho aqui quando nós estamos verificando. Só que muito provavelmente aí você deve estar um pouco preocupado porque o ganho foi minúsculo. Foi um ganho aí muito simplório e você gostaria de ter aí uma rentabilidade um pouco maior. Por isso você está então achando que essa rentabilidade que está aí em negrito para você de R$ 219 é muito baixa. Então vamos lá para você entender. Primeira questão, quando você está olhando esse preço em amarelo, 3.148, é o preço que ele está valendo para pagamento nessa data.
Só que no canto alto aqui do seu vídeo, eu estou colocando o valor do VNA nessa mesma data. O que é o VNA? É o valor nominal atualizado. Os títulos vinculados ao IPCA, eles são atualizados diariamente por esse valor. Ou seja, todo dia é calculada a inflação diária e ele vai rendendo mais. Em outras palavras para você, o título no dia 8/7, que está com preço de 3.148, ele tem o valor de 3.994, que é o VNA. Então veja a diferença de preço. E quanto é que ele vai valer em 2026? Vai ser o 3.994 do canto direito do seu vídeo, atualizado pela inflação até lá. Em outras palavras, como ele vai ser atualizado pela inflação, você vai continuar rendendo. Só que aí tem um detalhe importante para você, que é esse detalhe aí agora. Você, ao resgatar, você não vai receber esse valor todo, porque esse é o valor bruto. Ainda vai ter aí o desconto do imposto de renda. Então, líquido, ele vai cair um pouco mais. Então, grava bem. Resgatando, você vai ter então aí um lucro pequeno, porque você vai ter que pagar aí também o imposto de renda. E eu nem calculei a taxa B3, que esse é um detalhe importante também. Então, muito bem, o que você precisa saber? Você teria aí, mesmo na pior taxa, você estaria com lucro em 2 anos. Ou seja, quando for chegando mais próximo do vencimento, você vai começar a receber um valor maior. Por quê? Porque lembra da regra que eu falei para você? Se a taxa, então, está caindo, significa, então, que você tem uma relação de preço. E aí ela é inversamente proporcional. Quando a taxa está subindo, o preço tende a não subir muito, ele está, na realidade, caindo. Em outras palavras, traduzindo para você, para o 2026, você vai verificar o seguinte: quanto mais próximo você chegar do vencimento, como a taxa está subindo, você vai receber mais no final. Então, esse é um detalhe muito importante. Grava aí, quanto mais próximo do vencimento, você vai receber o restante mais para o final do seu título. E aí você se desespera, acha que está recebendo pouco e quer vendê-lo rapidamente. Então, esse é um segundo ponto importante. E, além disso, um terceiro ponto que eu trago para você. A inflação ainda está alta. Mesmo que nós tenhamos aí uma queda nos dados que vão sair do mês de junho e julho, o que acontece? O acumulado dos últimos 12 meses está muito alto. Então, o VNA subiu muito. E aí você sabe, se a inflação está subindo muito, você já sabe o impacto aí que vai dando no seu título. Por outro lado, então, para vender aí, você já viu. Você venderia, então, um título que não está te rendendo muito, mas que no vencimento te protege da inflação. Segundo ponto, quanto mais próximo chegar do vencimento, mais ele vai passar a te pagar. Então, você vendendo agora, você vai perder uma parte dessa remuneração. E terceira é a questão da inflação. Agora vamos para a parte da compra, que talvez seja até mais interessante para você. Se você for comprar esse título, no dia 8/7 eu tenho uma notícia para você. Você não vai comprar por essa taxa amarela de 5,84. Então vai, porque vamos lá, tem uma relação inversa da taxa. A taxa do título, você tem diferença de 0,12%. Então vamos lá, você vai verificar o seguinte, que quando você for comprar, você não vai pegar essa taxa de 5,84, mas sim uma taxa mais baixa, de 5,72. Então, logo, se você está pegando uma taxa mais baixa, você vai pegar um preço mais caro. Então, você já teve aí uma perda na largada, ou seja, você já vai deixar de ganhar essa taxa aí que está mais alta. Então, esse é um ponto de alerta para você. Segundo ponto de alerta para você é que comprando esse título, se você vendê-lo, então, com menos de 2 anos, você vai pagar mais imposto de renda. Você já vai entrar nas alíquotas mais altas. Então, imagina que você compra 5,72 e esse título chega a 6, 6,5, talvez 7%. Você vai querer vendê-lo? Vai vender aí, às vezes, com um lucrinho mínimo e aí você vai ficar se arrependendo novamente. Resumo geral aqui para você. Na minha visão, se você comprou um Tesouro IPCA, você já viu que, ele te protege da inflação, mesmo com taxas mínimas. Lembra que eu fiz a simulação com a pior taxa que tem e ele te protege até 9% de inflação. Lembrando, 9% ano a ano, 9% em 22, 9% em 23 e 24. O que eu quero dizer com isso? Mesmo pegando na pior taxa, muito provavelmente esse título vai te proteger da inflação. E lembra as outras simulações que eu fiz? Ele pode te proteger 30%, às vezes até 40%, dependendo da taxa pré-fixada que você comprou. Então, grave, ele te protege da inflação.
Segundo ponto, se vai pensar em vender, lembre sempre do imposto de renda. Se já tiver passado 2 anos, você vai estar na alíquota melhor. Se não, você vai pagar ainda mais imposto de renda. Então, esse é um segundo ponto. A questão tributária tem todo o efeito. E o terceiro ponto é a questão da taxa. Quando você vai recomprar o título, você tem essa diferença de 0,12% menor. Ou seja, você vai comprar com uma taxa menor. Logo, você vai pegar também um preço mais alto. Resumo para você. Na minha visão, não compensa você fazer isso aí para o Tesouro IPCA. Talvez compense para o pré-fixado, mas aí é outro cálculo e aí é outra forma. Se você quiser, eu posso te mostrar aqui como é feito esse cálculo. Aliás, falar em cálculo, eu quero te indicar a nossa playlist Mapa do Tesouro. Se você não a conhece, olha, não perca tempo, assista, porque lá eu mostro inúmeras informações, planilhas, enfim, tudo aqui para você. Meus amigos, eu espero sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com a sua família e que, olha, fica de olho aqui para não fazer mau negócio. Esse momento não é o momento de venda, é o momento de você avaliar compra de novos títulos, principalmente se for do Tesouro IPCA. Um abraço e até o próximo vídeo.